Hoje no Sonserinismo a gente está aqui como convidada muito ilustre, Tamires, do Podflu. Olá! E a gente está aqui para conversar sobre duas pessoas muito amadas, muito odiadas no fandom, que são Severus Snape e Sirius Black. Yes! All witches! A gente resolveu gravar esse vídeo porque eu sou uma representante do fã-clube de Severus Snape, como vocês sabem muito bem, e Tamires é uma representante do fã-clube do Sirius. E Larissa não gosta do Sirius e eu não gosto do Snape. Então a gente pensou em fazer um vídeo, né, trocando ideias e falando só um pouco sobre os dois. E aí a gente teve a ideia de fazer, não um vídeo propagando ódio por um ou pelo outro, mas fazendo justamente aproximações, né? Ao invés de propagar o hate, vamos propagar o amor, gente. Fãs de Harry Potter, amor. Vamos chipar Sirius Snape, né? E uma coisa que a gente às vezes acha, quando tem esse embate, né, de pessoas que gostam, pessoas que não gostam, é que eles são pessoas muito diferentes e por isso eu gosto desse, não gosto desse. Mas na verdade eles são pessoas muito parecidas. E aí por isso até que a gente resolveu fazer esse vídeo com essas aproximações, mostrando que apesar deles terem sim muitas diferenças, né, de ideais e de concepção de mundo e decisões, etc., isso não anula o fato de que eles têm muitos momentos da vida deles que são bem espelhados, né? Uma história de vida muito semelhante. Sim. A primeira coisa que surgiu pra gente, que foi a Tami que falou inclusive, é a questão dos títulos. Porque assim, a gente tá participando do projeto do canal Fanatic e revisitando Hogwarts, que a gente tá relendo. E relendo O Prisioneiro de Azkaban, eu percebi que, na verdade, os únicos personagens que dão nome a livros em Harry Potter são o Sirius, que é o Prisioneiro de Azkaban, e o Snape, que é o príncipe mestiço, né, que em português ficou outro nome, mas enfim. Então, os únicos livros que têm título de personagem são esses dois personagens. E são personagens muito complexos, né? De ser cinza mesmo, de ter muitas coisas duvidosas, eu acho que os dois têm. O Snape também, ele viveu, né, por anos na surdina, agindo escondido, digamos assim. E o Sirius, ele viveu anos em Azkaban, clausurado também, e pagando por um crime que ele não cometeu. E aí esse enclausuramento que o Sirius viveu de forma bem literal, né, tava numa cadeia, o Snape viveu de certa forma esse enclausuramento nesse papel de espião dele, e essa coisa que ele não tinha liberdade de falar com as pessoas sobre nada daquilo. A única pessoa que sabia sobre aquela situação era o Dumbledore. Sim, o Snape, na verdade, nunca quis, ele nunca foi uma pessoa muito de saber lidar com sentimentos, aquilo que a gente tava falando, então ele nunca quis revelar esse amor que ele tinha pela Lily nem pra ela. Mas na verdade o que acontece é que em determinado momento isso ele não pode mais revelar porque isso acabaria com o trabalho espião dele, né? Sim, é verdade, aí Uma se tá no enclausuramento. Exatamente. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Tadinho. Fica protetor. E se a gente pensar no passado deles, né, se a gente for olhar pra história dos dois, e se a gente olhar pra história do Snape, né, ele teve uma infância abusiva, ele vivia numa família abusiva, o pai dele a gente tem pistas de que ele era alcoólatra, de que ele possivelmente batia na mãe, e o Snape definitivamente não era feliz naquele ambiente familiar ali. E o Sirius do mesmo jeito, ele viveu anos numa casa de família de pureza de sangue muito forte, ele nunca acreditou naquilo. Ele foi o primeiro grifinório, né, da casa, então ele era renegado e ele ia contra todos os ideais que a família tinha, então ele vivia, de uma certa forma, reprimido dentro da casa dele. E ele até foi morar com James depois, porque ele quis fugir de casa, porque ele não gostava do ambiente familiar dele. O que eu acho que gera para os dois problemas de confianças das pessoas em geral. Eles não confiam em quase ninguém e têm dificuldades com isso. Porque a experiência que eles tiveram com quem deveria ser a primeira fonte de confiança deles, né, que é a família, eles já não tiveram isso, então isso segue pro resto da vida. E da mesma forma os dois acabaram voltando depois pra mesma casa, né, pra mesma casa onde eles tiveram infâncias ruins, e definitivamente a experiência dos dois na casa de novo não foi boa, né. O Sirius precisou ficar dentro da ordem, ele não podia sair da ordem, como a gente sabe no quinto livro, e ele não tinha muita saída daquilo. E o Snape, ele quando volta pra casa dele, na verdade a gente não tem muita pista nem se ele chegou a sair, mas no momento que a gente vê ele na casa dos pais dele de novo, ele tá lá com o Peter, que é o cara que traiu os Potter, né? Então ele tá ali enclausurado com aquele cara que fez aquilo tudo. E né? o Sirius tá enclausurado com a mãe dele, a melhor pessoa, só que não. O Snape também ele foi acusado, né, depois no final do sexto livro, ele é visto como um traidor porque ele levou à morte da única pessoa que confiava nele e todo mundo desconfiava dele, e o Dumbledore sempre foi aquela pessoa que, como é que fala, Valt? Confiava e que
fazia os outros confiarem, né? Colocava a mão no fogo por ele, né? Que colocava a mão no fogo por ele. E aí ele foi acusado de matar a única pessoa que confiava e defendia ele de todo mundo, que é o Dumbledore. E o Sirius, por mais que ele fosse da ordem e ele não tivesse esse problema, de uma forma ou de outra ele também foi incriminado por ter traído os Potter, que supostamente confiaram nele pra ser o fiel do segredo, Fidelius, do feitiço. Então ele também sofreu por ter sido por um crime de ter traído os Potter que confiavam nele. Não eram os únicos que confiavam nele necessariamente, mas confiavam nele com a vida, supostamente. E ele teria traído essa confiança. E na verdade, de fato, o Snape ele chegou a ser quem matou o Dumbledore, né? Embora não fosse isso que ele quisesse, ele de fato levou o Dumbledore à morte. O Sirius já não levou diretamente à morte dos Potter, mas ele foi parcialmente responsável quando ele deixa de ser o fiel do segredo e passa pro Peter, sem saber que o Peter era o agente duplo. Então ele acaba sendo responsável de alguma maneira pela morte dos Potter e do melhor amigo dele, do James, que era a pessoa que ele menos queria ver morto na vida. E isso, o Snape também é responsável por esse crime parcialmente, né? Porque já que foi ele que relatou a profecia pro Voldemort. Então foi uma combinação, né? Se o Sirius nunca tivesse trocado o de ser fiel do segredo, talvez a profecia não fizesse muita diferença, né? E se o Snape não tivesse contado, talvez ela não se concretizasse de maneira alguma. Então, de fato, na verdade, foram as duas ações dos dois que juntas levaram à morte dos Potter. E sem nenhum dos dois querer, que os dois estavam com boas intenções. Aquilo que a gente estava conversando, que provavelmente o Snape nem sabia que tinha a ver com os Potter, né? E não sabia, às vezes, nem que a Lily estava grávida, que eles não tinham contato mais. A Lily tinha cortado completamente relações com o Snape depois que ele provavelmente já entrou pros comensais. E o Sirius tentou, na boa vontade, descobrir quem que era o agente duplo, porque eles suspeitavam que era o Lupin. Então ele trocou com o Peter pra poder descobrir quem era esse agente duplo. E descobriu da pior maneira, né? E aí, devido a todas essas coisas e todas essas coisas que aconteceram, acabou que o Snape ele passou o resto da vida não só fazendo o trabalho de espião dele, mas numa luta muito dele mesmo, né, de arrependimento e de remorso pelo que ele fez, de que ele poderia ter feito talvez uma escolha só que mudaria todo esse destino que ele acabou dando pra Lily, né? E o Sirius também conviveu com essa decisão o resto da vida e pagou de uma certa maneira por essa decisão, porque os anos dele em Azkaban, por mais que tenham sido um enclausuramento por uma coisa, ele ficou enclausurado por outra, por esse erro que ele cometeu. E o Sirius ele pagou dessa forma, né, de forma literal, sendo preso, mas o Snape também pagou sendo uma pessoa enclausurada, né, mentalmente, digamos. Então eles acabaram pagando penas diferentes por um crime que acabou sendo o mesmo, né? O resultado do crime foi o mesmo. E tecnicamente nenhum dos dois cometeu, né? Sim, porque eles não fizeram intencionalmente. E não foram eles que mataram, mas os dois levaram a situação onde a morte aconteceu. E também é curioso que no Prisioneiro de Azkaban, quando o trio tá lá na Casa dos Gritos e o Sirius já tá lá se revelando e falando do Peter, e quando o Snape aparece, ele tá procurando o traidor dos Potter. Ele quer matar o traidor dos Potter. Só que ele acha que o traidor era o Sirius, nesse momento. E nesse mesmo momento, o Sirius está procurando pelo traidor, que ele sabe ser o Peter. Então naquela cena, os dois estão com o mesmo objetivo, que é encontrar o traidor dos Potter e acabar com ele. Por isso que o Snape chega num ponto de descontrole emocional total naquela cena. Sangue nos olhos, basicamente. Porque ele achava que ele estava levando, então, ao beijo dos Dementadores o cara que traiu os Potter. E não um homem inocente, como ele não acreditava no Harry mesmo, então foda-se o Harry. E uma coisa que é interessante também é que os dois, eles morreram sem ter o nome limpo, né? Os dois morreram sendo vistos como traidores ou como assassinos, e só foram ter esse reconhecimento de quem eles eram de fato depois da morte. Sim, e eles dois morreram, além de como traidores, sem realizar o desejo que eles tinham de vida, né? Eles viveram a vida por um ideal e eles não conseguiram realizar esse ideal. E também os dois eram apaixonados pelo Lupin, né? Como todo mundo sabe. O Sirius só é apaixonado por mim. Amiga, aceita, amiga. Bom, gente, então a gente quis fazer esse vídeo pra tentar estimular um pouco mais a troca de amor entre os fãs. Às vezes você sente uma necessidade de, por gostar de um, ter que não gostar do outro. Mas na verdade eles são pessoas super próximas, até por isso que eles tinham tantos conflitos, né? Provavelmente. Até por isso que eles não se davam tão bem. Eles tinham muito conflito e lidavam diferente com esse conflito. Então, personalidades diferentes, obviamente, acabam criando inimizades. Mesmo com uma história de vida tão parecida. Tão parecida. Né? E
isso. Então, gente, parem de brigar, sabe? Ó, a Larissa aqui gosta do Snape e eu gosto dela mesmo assim. É possível. De vez em quando a gente tem umas tretas, mas Só de tá vez tudo em bem. quando. As faíscas, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, não deixa de dar um like aqui, comentar o que você acha dos dois. Vamos falar coisas boas, o que você gosta no Snape, o que você gosta no Sirius. Não queremos hate nos comentários desse vídeo, por favor. Comenta também se vocês já tinham reparado em alguma dessas semelhanças, porque pra gente foi muito novo. Quando a gente começou a conversar, falou, caraca, tem um monte. E se tem mais alguma coisa, né, que a gente não fez a ligação, mas se tem mais alguma semelhança que vocês já viram. E não esquece de ir lá no canal da Camis, né, no Podflu, pra ver o vídeo que eu gravei com ela lá e também os outros vídeos. Super recomendo o canal dela, sempre falo dele aqui. E é isso. Finita e cantate.